30 de setembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a regulamentação dos equipamentos de proteção individual, EPI. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre as eleições do ano que vem, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o jornalista Renato Cruz, que falou sobre inteligência artificial. Fique conosco. Uma questão muito importante, que é objeto de várias demandas trabalhistas, é a questão da utilização dos equipamentos de proteção industrial, o EPI, ou mesmo alguns equipamentos que dizem respeito mais ao asseio, como toucas no caso de restaurantes e indústrias de alimentação. É importante notar que sempre se tem uma defesa no sentido ou de que o empregador não forneceu aquele equipamento, ou a empresa, na hora de uma fiscalização, ou mesmo numa demanda trabalhista, alegar que, apesar de ter entregue o equipamento, ele não foi utilizado pelo seu empregado. Em todos os casos, é importante deixar claro a questão disciplinar. Primeiro, se a empresa tem uma orientação, um regulamento que defina que o trabalhador tenha que usar determinado equipamento, seja touca, óculos, avental, máscara, não importa, ele deve se subordinar a esta prática e deverá utilizar. A empresa, na hora que entrega esse equipamento, deverá ter o recibo de entrega. Havendo a recusa na utilização, também deverá documentar e comprovar que houve a recusa ou do recebimento ou da utilização daquele equipamento. Só assim, então, ela poderá aplicar determinada punição, seja uma advertência, suspensão ou eventualmente até mesmo a justa causa. Por conta do lado do empregado, ele também deve ser sempre adequado, respeitar essas normas da empresa e estar atento, porque é direito seu também utilizar equipamentos de proteção industrial adequados à sua prática. Não qualquer equipamento, mas que ele esteja realmente vinculado àquela atividade, que seja capaz de pelo menos eliminar determinado dano, determinado risco. Portanto, aqui nós estamos trabalhando em prol, seja do empregado ou do empregador. A questão é orientativa. Do lado da empresa, determine e obrigue que seja utilizado o equipamento de proteção, de maneira a assegurar também segurança ao trabalhador e segurança jurídica à empresa. Documente tudo isso. Da parte do empregador, esteja atento também a esses regulamentos e exija e utilize sempre equipamentos adequados para resguardar o seu direito e a sua proteção. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, realizou, em parceria com o SINP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, no último dia 27 de setembro, o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa. A FAPESP apoia projetos em todas as áreas do conhecimento, então agricultura, software, biotecnologia. A FAPESP não tem predileção por área. Independente de qual área da sua empresa, setor da sua empresa, se tiver um bom projeto de pesquisa, a FAPESP pode apoiar. O PIP apoia a execução de pesquisa científica e tecnológica em pequenas empresas sediadas no estado de São Paulo. O programa PIP é uma oportunidade excelente aí para as empresas melhorarem os seus produtos e desenvolverem novas tecnologias, porque a FAPESP dá esse dinheiro não reembolsável, a fundo perdido, então não é um empréstimo, é um investimento que a FAPESP faz para melhorar os produtos das empresas. Entre os dias 29 de setembro e 8 de outubro, São Paulo irá celebrar a primeira edição do Oktoberfest, tradicional festa alemã que celebra a cultura do país. O Sambódromo do AMB recebe o evento, que será realizado ao longo de 10 dias, onde estarão diversas barracas de comidas típicas, cerveja, muita música e diversão. A tradicional festa surgiu na cidade alemã de Munique há mais de 200 anos e hoje é comemorada em várias partes do mundo, inclusive em Blumenau, Santa Catarina.
O Sambódromo fica na Avenida Olavo Fontoura, número 1209. Aproveite! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Eleições. Daqui a um ano teremos eleições para presidente e para o Congresso. Uma preocupação de todos na sociedade é que tipo de Congresso, que tipo de presidente teremos, que isso vai determinar como vai ser a política econômica de 2019 a 2022, quando o Brasil completa 2 séculos. 3 coisas, né? A primeira é que as eleições são muito condicionadas pelo desempenho da economia. A economia agora está num leve processo de retomada e o ano que vem vai estar voltando a crescer depois de 3 anos de recessão. 2014, 2015 e 2016, a economia andou para trás. Agora está andando um pouquinho para frente e o ano que vem vai andar mais. Isso vai dar mais tranquilidade aos eleitores e você vai ter um voto, diríamos, menos emotivo e um voto mais racional. O segundo fator que determina a qualidade das eleições é o grau de frustração da cidadania. Cada vez mais, frustração é um pré-requisito para a mudança. E os cidadãos brasileiros, de maneira geral, estão frustrados com os políticos. Então, nesse sentido, essa frustração é positiva. Nunca se discutiu tanto política econômica, futuro do Brasil, como está sendo discutido agora. Então, isso vai ser uma eleição mais técnica e mais consciente. E terceiro, que tipo de Brasil nós teremos, que tipo de projeto de governo os candidatos devem apresentar, depende um pouco da cidadania. Normalmente, até hoje, a política no Brasil foi um pouquinho infantilizada, quer dizer, vamos escolher um bom presidente que ele vai resolver tudo. Tem que mudar isso, tem que a cidadania apresentar um projeto e ver que político vai ser o melhor para executar esse projeto. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi um comerciante, empresário e banqueiro brasileiro. Ele é considerado o primeiro grande industrial a instalar fábricas em nosso país, sendo o responsável pela primeira fundição de ferro, primeira ferrovia e primeiro estaleiro do Brasil. Chegou a controlar 17 empresas, com filiais operando em 6 países. Estima-se que sua fortuna seria equivalente a 30 bilhões de dólares nos dias de hoje. Essa você sabia? Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é inteligência artificial. Em 1955, no College Dartmouth, foi criada a cadeira de estudos de inteligência artificial. Em 1997, o campeão mundial de xadrez perdeu o jogo de xadrez contra uma máquina movida a inteligência artificial. Em 2011, num programa de televisão nos Estados Unidos de perguntas e respostas, o ser humano foi derrotado pela máquina.
a máquina foi muito mais eficiente. Para falar sobre esse tema de inteligência artificial, o nosso convidado é Renato Cruz, que é especialista em tecnologia. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Renato, a inteligência artificial veio evoluindo. Em que estágio nós estamos hoje? Então, se a gente pegar nesses 60 anos, né, de existência desse termo inteligência artificial, a inteligência artificial foi evoluindo muito lentamente, mas esse processo se acelerou nos últimos anos. Hoje, a gente usa a inteligência artificial e nem percebe. Por exemplo, todos nós temos um assistente de voz no celular e muita gente usa esse assistente de voz para perguntar coisas, conseguir informações, né? Isso, há 10 anos, né, essa capacidade de a máquina entender a linguagem natural dos seres humanos era uma coisa que estava muito distante. Eu lembro que há 10 anos eu conversava com professores da Poli que diziam assim, hoje a máquina entende 80%, 85% do que a gente fala, mas esses últimos 20%, 15% são muito difíceis. Hoje a máquina já consegue entender quase tudo. E nós temos uma série de sistemas especialistas de inteligência artificial que acabam interagindo com a gente no dia a dia, aí nas empresas e em serviços que usamos pela internet. Bom, se nós analisarmos a evolução da inteligência artificial, nós teremos a substituição do homem pela máquina em várias áreas. Isso é real? Sim, eu acho que a tecnologia como um todo, se a gente for antes ainda da inteligência artificial, isso vem acontecendo, né? Quando a gente fala dos ganhos de produtividade da tecnologia, são máquinas fazendo trabalho de várias pessoas, né? Permitindo que uma pessoa faça o trabalho de várias. Mas diferentemente do que aconteceu com a automação, né, em meados do século passado, em que eram principalmente trabalhos braçais que eram feitos por máquina, agora com a inteligência artificial é possível a máquina fazer trabalhos intelectuais, né? Coisas que até então a gente imaginava que só pessoas conseguiriam, hoje as máquinas conseguem fazer também. Num primeiro momento auxiliando profissionais, mas eu acredito que em um futuro próximo até substituindo vários profissionais que existem hoje. Quando nós estamos falando dessa inteligência artificial, nós estamos dizendo que a máquina, ela pensa sozinho. Ela é ensinada, ela é treinada, ela se especializa e daí para frente ela vai cada vez mais aprimorando o conhecimento e se especializando, pensando sozinha. É isso? Isso. A máquina não tem um pensamento como o da gente, capaz de abarcar várias situações, vários campos do conhecimento, mas a máquina ela consegue ter uma inteligência suficientemente forte para entender uma área do conhecimento. Por exemplo, existe uma área da inteligência artificial chamada aprendizado de máquina, que no lugar de você programar as máquinas, você treina as máquinas. Então, uma máquina pode ser treinada, por exemplo, em oncologia, para auxiliar um médico especialista, que o médico, por mais vivência que ele tenha, por mais conhecimento, ele não é capaz de ler todos os papers, todos os estudos que saem no mundo a respeito da área de conhecimento dele. Uma máquina é capaz de fazer isso. Uma máquina, então, pode ter toda essa informação guardada na memória e analisar os exames de um paciente e dar uma lista de possíveis tratamentos, indicando percentualmente qual é a chance daquele tratamento dar certo ou dar errado a partir das informações que a máquina tem. Então, o médico que, de repente, teria de decidir a partir da experiência dele, ele pode pegar essa máquina e ter uma lista de possíveis tratamentos e daí vem da experiência ele decidir, apesar de a máquina estar falando que esse primeiro tratamento daria mais chance de dar certo, eu vou no segundo tratamento porque, pela minha vivência, pelo que eu conheço do paciente, eu acho que esse segundo é melhor. Então, nesse sentido, cada vez mais a gente vai ter máquinas auxiliando o nosso trabalho. E essa máquina já existe? Já existe. Em que áreas, por exemplo, que ela é utilizada hoje? Oncologia é uma delas? Oncologia, várias áreas médicas. As máquinas conseguem, por exemplo, fazer indicações de investimentos.
porque elas conseguem acompanhar a evolução de vários ativos historicamente e também numa quantidade muito maior que um ser humano consegue. Então ela pode fazer, por exemplo, formar uma carteira de investimento para alguém, pode fazer análise de risco de uma pessoa que está tomando crédito, pode fazer um atendimento ao cliente, inclusive para saber se o cliente está nervoso, né, qual resposta é melhor naquela situação, né? Se o cliente ligou várias vezes, como você atender melhor esse cliente? Então, a máquina consegue até interpretar hoje questões emocionais. Isso não quer dizer que a máquina sinta, mas ela consegue ler, né, a partir de indicadores, o que as pessoas estão sentindo e, a partir daí, decidir qual é a melhor atitude a ser tomada. Ou seja, se esse processo continuar evoluindo, e que irá evoluir certamente, nós teremos a substituição de várias funções hoje feitas por seres humanos pela máquina. Existem até alguns estudos nesse sentido. Quais são? Então, um estudo recente mostrou que se a gente analisar uma atividade profissional completa, a máquina só consegue substituir totalmente 5% das profissões. De todas as profissões? De uma série de profissões que foram analisadas nesse estudo. Mas se a gente pegar aquela profissão e dividir em atividades menores, né, em etapas que compõem aquela atividade profissional, a máquina já consegue substituir 50%. Então, poucas pessoas, pela tecnologia que a gente tem hoje, seriam substituídas inteiramente por máquinas, mas muitas pessoas passariam a ter de trabalhar do lado de uma máquina, né? Por exemplo, eu vi uma demonstração recente, né, de uma máquina usada no atendimento, né, de clientes de uma prestadora de serviço público, e o atendente é humano, mas daí a pessoa ligava para lá reclamando da conta e a máquina fazia uma série de análises na conta da pessoa, né, vendo se aumentou o consumo, se teve mudança tarifária, comparando com o histórico da pessoa, para dar uma resposta muito mais assertiva que um atendente que teria de abrir várias telas e ler várias contas antigas e fazer uma série de análises, né, que normalmente um atendente humano levaria 8 minutos, uma máquina faz em 2. 2 minutos. Em 2 minutos. E dá uma resposta muito melhor do que um atendente humano daria. E daí, o que acontece? O cliente do outro lado, ele tem uma resposta melhor e também isso é o custo que está sendo diminuído para a empresa, né? Normalmente, né, o custo é o minuto de atendimento. Claro. Então, você reduzir de 8 para 2 minutos o atendimento, né, isso você está reduzindo o custo. E se a gente pensar, pessoas estão sendo substituídas. Se uma pessoa demorava 8 minutos para fazer o atendimento e agora ela demora 2, então ela está conseguindo fazer muito mais atendimentos do que antes. Se nós evoluirmos no raciocínio da inteligência artificial, a máquina ela não tem como ter princípios éticos morais. Isso ela tem. Ou tem? Isso ela tem de aprender, né? Sim. E ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Assim como qualquer ferramenta tecnológica, né? Sim. A gente já vê alguns efeitos colaterais, né, dessa questão da inteligência artificial, né? Teve um estudo recente que pediram para a máquina decidir qual era o melhor perfil de dirigente de uma grande empresa. Ela analisou o perfil dos presidentes das 500 maiores empresas da Fortune, e uma das conclusões a que ela chegou foi que, para você ser um bom presidente de uma grande empresa, você precisa ser um homem branco. Quer dizer, ela pegou uma questão histórica, né, uma questão até que distorcida, resultado de preconceitos, né? Preconceituoso, totalmente preconceituoso. E daí ela reproduziu porque a informação que ela tinha levava a essa conclusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas conclusões que são tomadas. E também existem questões que são muito complicadas. Por exemplo, um carro autônomo que não precisa de motorista, ele é uma inteligência artificial que guia o carro. Numa situação de rua, em que existe uma pessoa atravessando a rua, o carro não tem tempo de parar.
ele corre risco ou de matar a pessoa que está atravessando a rua ou de matar o passageiro que está dentro dele e sofrer um acidente, né? Como ele decide qual vida é mais importante? A que está do lado de fora ou que está do lado de dentro? Essa é uma questão muito complicada também hoje. E qual é a resposta? Então, essa é uma resposta que eu acho que as pessoas ainda não têm. Provavelmente o carro ia calcular quais são as chances, né, de ele tirar a vida de quem está do lado de fora e de quem está do lado de dentro, e ia para situação em que ele corria menos risco de matar alguém. Mas isso é muito complicado porque a máquina não deveria ter essa opção de matar uma pessoa, né? Agora, a responsabilidade de quem é? Hoje isso está sendo discutido e, a princípio, deve ser do fabricante do carro, porque ele que criou a inteligência artificial. E já tem algumas discussões, por exemplo, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, né, a montadora lá de carros elétricos, ele fala, em pouco tempo, vários países vão proibir humanos de dirigirem carros, porque o trânsito vai ser muito mais seguro se todos os carros forem autônomos, guiados por inteligência artificial. Que a inteligência artificial, ela não desrespeita a regra de trânsito, né? Ela obedece todas as regras que forem impostas, né? Quem faz coisa errada no volante é humano. Quando que o homem será dominado pela máquina ou vice-versa? Porque ela não tem princípios éticos, ela não tem princípios morais e ela pode chegar, como esse exemplo que você acabou de dar, a conclusões absolutamente equivocadas, não corretas. Ela vem numa linha numérica racional. Tem um lado negro de tudo isso. Qual é esse lado negro e qual a tendência da inteligência artificial para daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos? Então, tem vários especialistas muito preocupados com essas questões éticas e até em relação aos malefícios da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Um deles é o próprio Elon Musk, que eu citei na outra resposta. Outro é o Stephen Hawking, o físico, né, que muito conhecido. Eles estão preocupados porque, por exemplo, se você programar uma máquina para ela defender o ambiente, ela pode chegar à conclusão que o melhor seria acabar com as pessoas, porque são as pessoas que destroem o ambiente. Então tem isso é uma simplificação grosseira, né? Mas essas questões podem surgir. Existe uma preocupação na Europa de que quando uma máquina tomar uma decisão que afete sua vida baseada em inteligência artificial, você precisa saber quais foram os critérios que essa máquina usou, para não, de repente, a máquina não tá sendo guiada por preconceitos ou por questões ultrapassadas aí que podem afetar a vida de uma pessoa. Eu acho que cada vez mais as máquinas vão ser autônomas, elas vão se comunicar entre si. Então elas vão começar a resolver questões sem intervenção humana, né? Quando a gente pensa em internet das coisas, todos os objetos conectados, né? Então os objetos que estão em volta da gente vão começar a tomar decisões e a resolver problemas que a gente não vai nem tomar conhecimento. O perigo é a máquina saber muito mais da gente do que a gente tenha consciência disso e começar até a determinar o comportamento das pessoas a partir disso. Renato Cruz, nós queremos agradecer muito a sua participação e tomara que a evolução seja para o bem da tecnologia, para o bem da humanidade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!